Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de junho de 2018. Desmaios coletivos em escola de Quelimane causam preocupação. Desmaios frequentes na escola secundária de Sangarriveira em Quelimane, na província da Zambésia, no centro de Moçambique, preocupa estudantes, líderes comunitários e acadêmicos. O problema é do conhecimento da população que reside nos arredores da escola, no bairro Sangarriveira. As vítimas dos desmaios são maioritariamente jovens do sexo feminino. Uma das vítimas, que se identificou pelo nome de Ana Jorge, disse à DW África que não tem uma explicação para o acontecimento. Não sei explicar o que está a acontecer nesta escola, eu só sinto um arrepio no corpo e depois caio. Na minha turma, são sempre frequentes os desmaios. Apenas esta semana foram 5 meninas que desmaiaram. Estamos com medo, mas não temos para onde ir, afirma. A Escola Secundária Geral de Sangarriveira é uma das escolas com o maior excesso de alunos em Quelimane. As pequenas salas de aulas comportam mais de 100 estudantes. Os casos são muito frequentes. Este ano está pior em relação ao ano passado. Eu não sei dizer exatamente como isso acontece, mas na verdade eu sinto um arrepio no corpo de forma repentina, acrescentou Joana Estevão, outra vítima dos desmaios, que critica a direção da escola por não resolver o problema. Um guarda da escola, que preferiu o anonimato, pediu a intervenção do governo local e das estruturas do bairro para analisar esses fatos e evitar que alguns estudantes desistam das aulas por medo. O estudante Lazito Júlio mostra-se aterrorizado. Eu socorri pelo menos 3 colegas da minha turma. Uma delas caiu durante a aula e ficamos assustados. Pensamos que era alguma doença e, depois de algumas horas, ela ressuscitou. Depois de 4 dias, caiu outra. Nós sentimos muito medo, mas se sairmos dessa escola, não teremos onde estudar, porque há carência de vagas nas escolas, afirma. Motivo dos desmaios para algumas pessoas, o motivo dos desmaios é o fato de a infraestrutura da escola ter sido erguida onde havia um cemitério. Para outras, rituais tradicionais não foram seguidos. O régulo comunitário Júlio Joenta atribui a culpa pelos desmaios à própria Direção Provincial de Educação da Zambésia por não ter honrado com os princípios tradicionais. Eu pessoalmente estive lá no dia do lançamento da primeira pedra para a construção da escola, lá para os anos 2011 e 2012. Quando a construção terminou, não houve cerimônias de abertura e nem fomos chamados. Era preciso chamar os anciãos da zona, as autoridades do bairro e fazer uma cerimônia. Nós, líderes, temos essa missão de fazer as cerimônias para as pessoas viverem tranquilamente. Não sabemos se são espíritos. A ignorância da tradição pode ser o motivo do problema, opina o régulo. O régulo desmente, no entanto, que os desmaios estejam a acontecer, porque a escola foi construída numa área em que havia um cemitério. Ali onde foi construída a escola não havia um cemitério. Aquele espaço pertencia a várias famílias. Eu não sei se foram indenizados ou não. Se não foram pagos, isso também pode constituir problema, diz. O acadêmico e ativista social Ricardo Raboco analisa os desmaios como uma forma de pressão social a uma cerimônia de evocação aos espíritos dos antepassados.
É preciso reconhecer o papel ou a autoridade do tradicional dentro de uma comunidade. As pessoas se esquecem, mas quando são assombradas por uma situação elas se lembram da existência deles. Por detrás disso está uma forma de controle social que esta autoridade tradicional tende a ter sobre a sociedade para reivindicar o seu papel social que, do ponto de vista histórico, foi marginalizado, explica. Direção da escola nega a ocorrência de desmaios. A diretora da escola secundária de Sangarriveira, Paulina Lamo, negou as declarações de que haja desmaios frequentes nas salas de aula. Segundo a docente, nunca houve desmaios naquela instituição de ensino, e os estudantes e os agentes de segurança que afirmam estarem a socorrer os alunos estariam a mentir. Uma fonte oficial da Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia explica que a escola não foi inaugurada, porque foi construída sem obedecer os critérios necessários. Consequentemente, as obras não têm a qualidade exigida. Para acabar com o problema, o presidente da Associação de Médicos Tradicionais da Zambésia, Ernesto Selemani, aconselhou a direção da escola a realizar uma cerimônia tradicional de culto aos antepassados no local. Casos semelhantes de desmaios coletivos já foram registrados em outros países do mundo. Em 2014, mais de 200 raparigas sofreram com desmaios misteriosos numa escola de El Carmen de Bolívar, no norte da Colômbia. Uma das prováveis explicações, dada por autoridades de saúde do país, foi o fenômeno da resposta psicogênica em massa, uma espécie de medo coletivo que se contagia. Ao fazer análise clínicas das estudantes, os médicos não encontraram nenhuma doença específica. Um fenômeno semelhante ocorreu em Taiwan, depois de uma campanha de vacinação em massa para prevenir a gripe suína N1. No livro dos médiuns, Allan Kardec esclarece sobre locais assombrados no capítulo 9, item 132. As manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares, são a origem da crença nos locais assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas feitas a respeito. 1. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se às coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los. 2. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares. Trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante, há os que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também de que são maus espíritos? Claro que não. Um espírito pode ser pouco adiantado sem que por isso seja mau. Não acontece o mesmo entre os homens? 4. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão a esses lugares como a toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos espíritos efeitos na maioria das vezes muito naturais.
Quantas vezes o medo não fez tornar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grunhido de um animal ou o sopro do vento por um gemido? Os espíritos gostam da presença humana e por isso preferem os lugares habitados aos abandonados. 4. Entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misantropos entre eles, que podem preferir a solidão. Por isso não respondi a pergunta de maneira absoluta. Disse que eles podem ir aos lugares abandonados como a toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados é porque isso lhes apraz. Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas pelos espíritos, pois o certo é que eles se acham muito mais nas cidades e nos palácios do que no fundo dos bosques. 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? O fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou, por instinto, desde todos os tempos. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação e ele os povoa naturalmente como os seres que consideram sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Não. Os dias e as horas são usados pelo homem para controle do tempo, mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. 7. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? A impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditar que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. 7. Se for assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. 8. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam os seus corpos. O corpo não era mais que uma veste. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que dão valor. 8. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles, e os atraem mais do que as feitas em outros lugares. A prece é uma evocação que atrai os espíritos, como sabeis. A prece tem tanto maior ação, quanto mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado as pessoas se concentram mais e a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, ao qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que hede sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, do que sobre o espírito. 9. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa. Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem sê-lo por certos lugares, que parecem escolher como domicílio até que cessem as razões que os levaram a isso. 9. Quais as razões que podem levá-los a isso?
sua simpatia por algumas das pessoas que frequentam os lugares ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer vingar-se de certas pessoas das quais têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometeram, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.